Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Vamos dar um início mais do culto da família. E eu quero começar aplaudindo o Senhor Jesus, amados. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eita glórias. Amém. Abra comigo Isaías 49. Isaías 49. Versículo 15. Diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que se não compadeça do filho do seu ventre? Contudo, ainda que esta se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Versículo 16: vê, nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente na minha presença. Amém, amados? Glória a Deus. Ele começa dizendo: ainda que a nossa mãe se esqueça, todavia Ele nunca vai esquecer de nós. Por mais que tenhamos sido esquecidos por alguém, o Senhor nunca vai esquecer. Eu acho interessante quando ele fala no versículo 16, que diz que Ele gravou na palma da mão dele. Nós somos gravados na palma da mão do Senhor. E os muros sempre vai estar na presença dele. Eu entendo que a nossa casa, amado, ela sempre vai ter a presença do Senhor. A sua casa. Eu quero te falar algo nesta noite. Uma palavra de incentivo. Em cima desse versículo 15, eu quero dizer para os irmãos nessa noite que não desista. Não desista do propósito de Deus para a sua vida. Talvez você esteja pensando assim: Deus se esqueceu de mim. Não, amado, Ele não esqueceu. Ele diz na palavra dele que Ele nunca vai esquecer. Ele nunca vai desistir de mim e de você, amado. Talvez alguns de nós já tentou até desistir e esquecer de Deus, mas Ele nunca vai desistir de você, amado. Pode ser todas as dificuldades, todos os problemas, todas as circunstâncias da vida, amado. O Senhor, Ele não vai nos esquecer, Ele não vai nos desamparar. Ele vai sempre estar presente. Por isso eu lhe digo, irmão, não desista, irmãos. Não desista. Nunca pense isso em desistir. Porque Ele está sempre perto. E Ele vai estar sempre perto. Na hora da sua aflição, na hora da sua dificuldade, clame a Ele, consulte Ele, que Ele vai lhe ajudar. Ele é o nosso auxiliador, irmãos. Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa casa, da nossa família. E nós temos que ter essa convicção de que Ele nunca vai nos abandonar. Ele vai sempre estar presente na minha casa, na sua casa, aonde você estiver. Ele está presente nos seus muros. Amém, amados? Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Comece a agradecer Ele por tudo que Ele fez durante este dia, irmão. Não ore ao Senhor por amanhã, porque não pertence a nós, pertence a Ele. Pelo aquilo que Ele fez no decorrer de todo esse dia e pela força que Ele deu de chegar até aqui, amados. Oh Deus,
Eu te rendo graças, Pai, nesta hora, Senhor, pela tua vontade, pelo teu amor, pela tua presença nesse lugar, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor diz na sua palavra que o Senhor não vai nos desamparar. O Senhor não esqueceu de nós. E eu creio, Deus, que o Senhor fará muitas coisas, Pai, nas nossas vidas, nesses dias, Pai. Dias que virão, Pai, sabemos que vêm dias difíceis, Pai, mas nós confiamos no Senhor. Nós confiamos somente no Senhor, porque o Senhor é o Deus da família, o Senhor é o Deus do casamento, o Senhor é o Deus que protege, o Deus que cuida, o Deus que não desampara, é um Deus que conhece todos os nossos problemas. E o Senhor está presente neste lugar, o Senhor está presente no nosso lar, na nossa família. O Senhor tem cuidado, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque neste dia, Pai, nós respiramos, nós andamos calçados porque o Senhor nos deu, nós tivemos veste porque o Senhor nos vestiu, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo ar que respiramos, pela água, pelo alimento. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor supriu as nossas necessidades neste dia. E creio, Deus, que grandes coisas o Senhor fará, Pai, nas nossas vidas, ainda nesta noite, Pai, através da Tua palavra, Senhor, que vai ser lida nesta noite, Pai. Que nosso coração esteja, Senhor Deus, atento, Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de chegarmos até esse lugar, Senhor, nesta casa de oração, Pai, para juntos, Deus, invocar o Teu santo nome, para juntos adorar, Senhor, porque Tu és digno, Pai, da nossa adoração, Pai. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, amados? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Luz do mundo, viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso dos céus. Humilde vieste da terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno para mim.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, eu vim para dizer que és meu Deus, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Oh, aleluias. Sim, Senhor, foi para isso que nós viemos essa noite, Senhor Jesus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor. Foi para isso que nós viemos aqui nessa noite, meu Deus, para adorar ao Senhor. Nós viemos cultuar ao Senhor, o Rei da Glória. Nós te adoramos. Nós viemos aqui para exaltar ao Senhor. Seja exaltado, Jesus. Sobre todo nome.
seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Oh, teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida. Sim, Senhor, esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Aleluias. Seja exaltado, exaltado. Aleluias. Aleluia. Seja exaltado, né? O nome do Senhor. Glória a Deus. Ainda de pé, amado. Vamos ofertar ao Senhor. Mas antes eu quero ler um versículo com você. Que se conta em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Diz assim, ó: Dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Amém, amado? Aquilo que você vai
Dá ao Senhor nessa noite. Dê o melhor. Seja generoso em tudo. Amém, amados? Você pode sair do seu lugar e vir ofertar ao Senhor com alegria. Com alegria. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Estenda a sua mão para cá, amado. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós oramos ao Senhor, Pai. E em Teu nome queremos consagrar, Deus, todas as ofertas nesta noite. Os dízimos, Senhor Deus, que foram depositados, Pai, na Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar, Senhor Deus, o celeiro de cada um, Pai. Faça prosperar, Senhor, uma prosperidade que vem do céu, Pai, para a vida de cada um deles, Pai. Esteja, Senhor Deus, com eles, no seu trabalho, aonde eles estiverem, Senhor. Eles sejam abençoados, no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Tome o seu assento. Tome o seu assento. Vou dar só alguns avisos. Ainda tem célula, né? Esta semana, eu acredito. Amanhã não tem célula? Não tem célula ainda amanhã. Mas amanhã nós estamos aqui no templo. Não? Vamos estar aqui no templo amanhã, né? Isso, a assembleia. Todos os membros, não é isso, pastor? De 18 anos para cima já vai votar. Não é nem para prefeito nem para governo, viu? Então você está aqui às 19 horas e 30 minutos para juntos fazer essa eleição, amém? Domingos. Isso. Domingos teremos o culto de celebração, né? E também às 11 da noite começa uma vigília. Não é isso, pastor? Para toda a igreja. Você que sentir desejo de vir para cá, como o pastor falou, traga seu colchão, sua garrafa de café. E das 11 da noite nós vamos até às 6 da manhã. Isso se Deus assim o permitir. Se Ele permitir, nós chegamos até 7, 8 horas. Amém. Conto com a sua presença aqui. Eu acho que vou estar por aqui, se o Senhor não voltar. Amém? Segunda-feira também começa também a semana de oração, não é isso, pastor? Estava em dúvida, mas já tenho certeza qual equipe vai ficar na semana de oração. E quando eu chamava você vir ministrar a palavra, não corra, viu? Por favor, não desista. Amém? É isso. São essas as informações, né? Mas domingo eu creio que o pastor dá mais informações sobre o homem de valor que vai ter também, né? Agora em junho, né? É o encontro com Deus para mulheres também agora em maio, né, pastor? A rede jovem não vai ter mais agora, só na outra semana, no próximo sábado, amém? Então não vai ter agora nesse sábado, só no próximo. É isso, os jovens que aqui estão, amém? É isso aí. Glória a Deus por isso. Vou chamar aqui o irmão Rogério Robson para nos abençoar nesta noite. Vamos orar pela vida do irmão Rogério. Já é abençoado, mas vamos abençoar mais ainda. Não é isso? Amém. Estenda sua mão para cá. Deus, eu quero nesta noite, Pai, declarar a Deus sobre a vida do Rogério, Pai, as bênçãos do Senhor, Pai, o cuidado do Senhor na vida dele. Meu Deus, ele foi um dos escolhidos para esta noite, Pai, trazer a Tua palavra, Deus, ministrar aquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja nessa noite, Pai, através da vida do Teu Filho, Pai. Que o Senhor os guarde ele, Pai, tire todo dele, Deus, aquilo que possa impedir, Deus,
de falar da tua palavra nesta noite. E que ele seja, Deus, abençoado e um abençoador nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Amém, amado. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Os irmãos estão bem? Estou feliz, nervoso, né? Graças a Deus. Mas o Senhor, ultimamente, o Senhor tem me levado a uma palavra. E eu lembro que no meu último discipulado com o pastor, ele falou algo que eu comecei a buscar de Deus. Já buscava, né? Mas atentei mais a respeito de discernimento, irmãos. Nós precisamos buscar esse dom de discernimento, de discernir as coisas de Deus, o que está acontecendo. E incrível que a gente sabe, né, que nada é coincidência, nada é por acaso, tudo está debaixo, né, de Deus. Deus está no controle de tudo. Você crê nisso? E o Senhor, esses tempos agora, né, desde o início do mês de abril, muito por conta do trabalho, por outras situações, eu tive que conhecer um pouco mais a respeito da nossa Constituição, né? A gente tem uma lei que rege o nosso país, e eu, por conta do trabalho, por conta de algumas situações, eu tive que ir estudar a Constituição brasileira. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Irmãos, Deus é demais. Amém? Deus é maravilhoso. Você crê nisso? Deus é muito bom, irmãos. Hebreus 11:6. Nós vamos ler muitos versículos hoje. E o Senhor hoje, Ele deseja falar algo no nosso coração. A palavra de Deus, ela não se renova, mas ela se revela. Amém? E eu creio que a vontade de Deus é que a palavra dele hoje seja revelada para mim e para você, o mais um pouco. Glória a Deus. Hebreus 11:6. Eu, particularmente, no Novo Testamento, é um livro que eu gosto de todos, né? Mas sempre quando eu leio Hebreus, eu aprendo muitas coisas novas, irmãos. E o livro de Hebreus é um livro muito precioso, assim como os outros. E ainda existe alguns mistérios que o Senhor, Ele deseja revelar para a sua igreja. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 11:6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Amém? Irmãos, nós precisamos conhecer cada dia a Deus melhor. Amém? E você pode acreditar, irmãos, Deus sempre terá algo novo para nos revelar. Amém? Sempre. Se nós formos ler, né, a gente lê um livro, aí a gente passa um tempo, vai ler, e Deus, Ele revela algo novo para nós. Às vezes a gente lê um versículo, e às vezes nós vamos numa célula, às vezes nós vamos no congresso, e o Senhor, Ele revela algo novo. E a gente, poxa, eu li isso aí, mas quantas vezes, mas o Senhor não tinha revelado dessa maneira, não é verdade? E a palavra de Deus, ela é muito maravilhosa e poderosa, porque o Senhor, Ele vai revelando aos poucos. E esse é o desejo de Deus para mim e para você, que eu e você a cada dia venhamos descobrir algo novo a respeito de Deus. E nós precisamos, irmãos, querer, desejar, conhecer algo novo da parte de Deus. Amém? E aqui o autor de Hebreus, ele deixa bem claro, né, que o Senhor, todo aquele que crê em Deus, o Senhor, Ele recompensa aqueles que procuram conhecer Ele melhor. E nós precisamos, irmão, não por conta da recompensa, porque isso aí é Deus que vai fazer essa recompensa, mas sim porque nós precisamos, irmãos, a cada dia
conhecer o nosso Deus. E quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós ficamos desejosos de aprender algo novo da parte de Deus. Eu não sei você, mas eu sempre, quando Deus ele revela algo novo da palavra dele, né, eu fico muito feliz e eu fico desejoso de, poxa, eu fico na expectativa de quando é que o Senhor vai revelar algo que eu ainda não sei, algo diferente, algo novo. Porque a gente sabemos que é muito bom a gente aprender algo novo, principalmente quando é da parte de Deus, amém? E o que o Senhor hoje, eu acredito que o desejo de Deus é que a gente aprenda hoje algo a respeito de obediência, irmãos. Eu lendo, né, a Constituição brasileira, por conta do meu trabalho, algumas situações, eu fui descobrir que existem algumas leis que eu não conhecia, que é meu direito, e também existem alguns deveres que eu tenho como dever e eu não sabia, né? Então, sempre quando a gente descobre algo, a gente já fica ali, pelo menos quando a gente sabe que é o nosso dever, poxa, eu não estava cumprindo com o meu dever, né? Ou quando é um direito nosso, a gente, poxa, eu não sabia que eu tinha esse direito, né? Mas a nossa Constituição, né, que de 1988, ela é muito grande, né, e existe a lei, existe o decreto, existe as portarias, né, e não é muito fácil de se entender, né? E também existem as exceções, né, e não é muito fácil de entender, irmãos. Esses dias mesmo eu liguei para um rapaz que ele trabalha na parte jurídica, né, e ele falou assim, rapaz, nem eu ainda não estudei a respeito disso, né, e ele falou assim, olha que eu já estou algum tempo no ramo, mas eu nunca tinha atentado para essa situação aí, eu vou procurar saber, né? E não é fácil não, irmãos, é meio complicado. Mas nós sabemos que apesar de nós termos uma Constituição, nós que cremos em Deus e sabemos que Ele é poderoso, né, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é muito mais importante para nós, né? Até porque, variando de um país para o outro, a lei muda, né? Aí a gente vê muitos casos, né, que às vezes a pessoa ela comete algo que infringe a nossa Constituição, e essa pessoa, para não ser penalizada, o que ela faz? Ela vai para outro país. E tem pessoas que fogem do país para que não seja julgado lá, para ser julgado num país que a pena seja mais leve, ou que aquilo seja, né, ali naquele país ele não seja penalizado. Então a lei humana, ela varia, tem as exceções, mas a palavra de Deus, ela sempre será única, irmãos. Em todo canto, pode ser lá na China, pode ser no Brasil, pode ser na Cuba, mas a palavra de Deus, ela vai continuar sendo a mesma para todos nós. Amém? E a palavra de Deus, o próprio Deus deixou escrito que ai daquele que tente. Esses dias, ouvindo, né, algumas notícias, teve uma bendita aí que queria reescrever a Bíblia. Eu falar, rapaz, o negócio não é fácil não, brincar com Deus, né? Mas eu espero que ela se arrependa, que ela não queira cometer esse erro não, porque o negócio é mais estreito. E nós sabemos disso, irmãos. E eu creio que hoje o Senhor ele quer nos ensinar muito a respeito, né, de obediência. A gente escuta muito, né, algo bem conhecido que, olha, obediência gera bênção, né? E realmente a palavra de Deus diz, a palavra de Deus ela nos ensina muito a respeito de obediência. Mas eu acredito que nós iremos aprender algo novo. Você crê nisso? E obediência, irmãos, o Senhor ele espera de nós obediência. O Senhor ele espera de mim e de você uma obediência. Se nós dissemos que nós cremos nele, então, se a gente crê, nós precisamos conhecer, né? Porque não tem como eu obedecer aquilo que eu não conheço, né? Se eu não sei de um direito meu, eu não sei se é o meu dever, às vezes a gente não faz com as nossas obrigações, às vezes porque a gente não conhece, né? Às vezes a gente, não, mas eu não sabia que era meu dever, ou então a gente, não sabia que eu tinha esse direito. Então quando a gente vai estudar e a gente procura conhecer os nossos direitos e deveres, a gente fica mais atualizado. E a palavra de Deus, irmãos, ela não pode e não deve ser diferente. Nós precisamos aprender e a desejar sempre
conhecer o que Deus quer de nós. Amém? O que o Senhor espera de nós. E eu gosto muito, né, de uma passagem, né, de Salomão, que ele diz que Deus fez tudo simples, a gente complica tudo. Principalmente na era que nós estamos agora, irmãos, né? Com esse conflito, com tantas coisas se levantando contra a igreja, né? E a gente precisa ter esse cuidado, irmãos, de ouvir, de ter discernimento, de ouvir a voz de Deus para nós. Amém? Então, e esses dias, né, e desde o começo do mês, o Senhor tem falado muito a respeito desse tema ao meu coração, de obediência, né? E eu, não por acaso, que não é por acaso, eu ganhei um livro, né, que fala a respeito de obediência, né? E então, esse mês de abril esse tema ele ficou muito, muito na minha mente, né, por conta de muitas situações. E o Senhor sempre me levava, né, para esse assunto de obediência, de lei, de conhecer a lei, de conhecer os direitos, os deveres, né? E o Senhor ele falou muito ao meu coração muitas coisas. E eu creio também que o Senhor vai falar ao seu coração. Se você abrir o seu coração hoje, o Senhor vai falar algo novo, vai colocar dentro dele. Amém? Então, irmãos, o Senhor ele espera de nós obediência. Eu queria abrir E a obediência, irmãos, quando a gente vai na palavra de Deus estudar a respeito de obediência, não é tão simples como a gente imagina. A obediência, eu fui pesquisar o que quer dizer a palavra obediência. A palavra obediência quer dizer escutar com atenção, né? E a obediência, ela é uma virtude. A obediência ela é uma virtude que nós precisamos ter. É por isso que Salomão, né, quando ele vai falar lá em Provérbios, ele diz, olha, mulher virtuosa, né? Mulher obediente, né? Mulher que escuta com atenção, né? E Salomão ele fala a respeito, né, da importância da mulher ela ser uma mulher obediente, né? Aí a gente vai ler também lá nos evangelhos que uma das promessas para nós é quando a gente honra, quando a gente obedece os pais. Então, existe vários textos na Bíblia que vai nos ensinar a respeito de obediência. Eu queria começar, o primeiro ponto é a obediência por fé, irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem lá em Hebreus 11. Sempre quando nós falamos de fé, automaticamente vem na nossa mente Abraão, né? Abraão, o pai da fé, né? E o primeiro ponto que eu queria que a gente hoje viéssemos conversar a respeito da obediência por fé. Hebreus 11:8, quero ler aqui para os irmãos, diz assim, ó: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu por uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Amém? Então a Bíblia vai dizer aqui que Abraão ele teve fé, e essa fé dele fez com que ele não apenas teve fé, mas ele obedeceu ao chamado de Deus. Porque existe pessoas que têm fé, mas não obedecem. E lá em Tiago vai dizer que a fé sem ação é uma fé morta, né? E Abraão aqui ele vai nos ensinar que quando eu tenho fé, essa minha fé tem que ser acompanhada com a obediência, né? E a gente, mesmo sabendo disso, mesmo nós sabendo que nós precisamos ter fé, que Deus está no controle de tudo, né? Aqui acolá a gente fica meio que com o pé atrás, mas será que vai acontecer mesmo? Às vezes o Senhor ele promete algo, o Senhor ele gera algo no nosso coração, e a gente sabe que Deus tem poder para cumprir tudo que Ele promete, mas de modo que nós sabemos que Deus pode fazer isso, mas a gente não toma atitude. A gente não, mas eu creio que Deus pode fazer, mas a gente não começa, né, a tomar nossas atitudes. Então, irmãos, a nossa fé, ela tem que ser acompanhada da obediência, amém? E Abraão, irmãos, ele teve fé e obedeceu a Deus. Então, irmãos, é possível ter fé e não obedecer.
né? E nós temos que ter muito esse cuidado, irmãos. Vamos dar o exemplo Moisés. Moisés era um homem que tinha fé. Nós sabemos que Moisés tinha fé. E Moisés, ele pôde experimentar, né? E ele foi usado por Deus para fazer muitos prodígios, muitos milagres. Mas teve uma situação que Moisés, mesmo sabendo que Deus tinha poder, ele não obedeceu. Quando Deus dá uma ordem para Moisés, olha, Moisés, toca na rocha. Moisés sabia, irmãos, que ao tocar na rocha, Deus ia fazer acontecer um milagre. Porém, Moisés não obedeceu. Em vez de tocar, ele feriu a rocha. E por conta da desobediência de Moisés, teve uma consequência para ele. Então, irmãos, Moisés tinha fé, porém, na hora de obedecer, ele não obedeceu como o Senhor mandou ele obedecer. Então, só eu ter fé é bom, claro, nós temos que buscar ter fé, porém, a minha fé, ela jamais vai fazer e pode vir a fazer com que eu faça da maneira errada. Eu tenho fé, eu creio que Deus tem poder, porém, o Senhor sempre vai nos dizer como fazer. Viu? O Senhor vai fazer, então ele vai fazer de qualquer jeito. Não, irmão, Deus, ele não faz de qualquer jeito. Viu? Não, Deus tem poder e a hora que ele quiser. Deus tem poder, porém, Deus, ele não é desorganizado. Viu? Deus, ele cumpre e o Senhor sempre ele nos ensina como fazer. Amém? Então, irmãos, nós precisamos aprender isso. Viu? Tem muita gente que tem fé e está no mundo e não obedece a Deus. Conheço muita gente, né? E eu lembro que antes mesmo de ter cela no Marauá, que eu comecei a trabalhar de vigia, eu fiz amizade, né, com algumas famílias lá perto da escola. E uma vez eu conversando com a pessoa, eu falei assim, olha, eu tenho muita fé, né? Porque tudo que eu peço para Deus acontece. Mas era alguém que não tinha vida com Deus. Era alguém que não obedecia a Deus, né? E a gente vê muitos casos, irmãos, viu? Então, ter fé é uma coisa e obedecer é outra. Amém? Tem gente que tem fé em outras coisas. Tem gente que tem fé em algumas coisas e a fé da pessoa faz com que as coisas aconteçam, mas não obedece a Deus. Então, nós precisamos, irmãos, ter essa fé e obedecer conforme a ordem de Deus. Amém? Não pode ser de qualquer jeito, irmãos. Viu? Não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser conforme o Senhor nos dá a direção. Glória a Deus. Outro tipo de fé, irmãos, é fé independente das circunstâncias. É obedecer independente das circunstâncias. Eu quero ler lá em Jó com os irmãos, Jó 7. Livro de Jó. Antes de Salmos. Se encontrar Salmos aí, vai um pouquinho para trás que você vai encontrar Jó. Jó. Os irmãos acharam? Jó 2:7. Amém? Vou ler para os irmãos. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se no monte de cinzas, pegou um caco para se coçar. E a mulher de Jó disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma palavra contra Deus. Apesar de tudo aquilo, Jó continuou obediente. Irmãos, a gente obedecer como tudo conspira a nosso favor é bom, mas quando as coisas começam a sair do trilho, quando as coisas começam a dar errado, a gente logo quer procurar um culpado. E aqui a mulher de Jó,
Aqui essa passagem vai nos ensinar algo muito importante, irmãos, né? Quem a gente escolhe para andar ao nosso lado, nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Nunca procure se envolver com pessoas que vão querer lhe induzir a desobedecer às ordens de Deus. Viu? Porque quem a gente decide para caminhar com a gente vai determinar se a gente vai ser mais obediente ou se a gente vai virar um rebelde. Viu? E a gente tem visto muita gente que era obediente, começou a andar com maus influências e virou um rebelde. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, né? Um dos exemplos aqui é a mulher de Jó, né? Outro exemplo muito grande, né? Sansão se meteu com Dalila, né? E o outro que foi foi Safira, mulher de Ananias, né? Que os dois resolveram mentir, desobedecer. E tem muitos outros exemplos, irmãos, de pessoas que eram de Deus, né? Porém começaram a ser influenciados por pessoas, e essa influência fez com que essa pessoa se tornasse alguém desobediente. E assim como a obediência gera bênção na nossa vida, a desobediência também tem as suas consequências. Viu? Toda desobediência, irmãos, há a sua consequência. Viu? No momento que a gente resolve não viver mais obediente às ordens de Deus, nós temos que sermos cientes que vai vir as consequências. É a lei da semeadura, né? Que nós precisamos, né, entender isso, que eu vou colher aquilo que eu planto. Amém? Então, irmãos, muito cuidado mesmo, né? Com quem você vai se relacionar, com quem você vai fazer amizade, viu? Procure se relacionar com pessoas que você sabe que são pessoas que procuram obedecer a Deus. Pessoas que são pessoas de Deus, viu? Mas quando você começar a caminhar com alguém, essa pessoa começar a querer lhe induzir a fazer as coisas que não agradam a Deus, se afaste, irmão. Viu? Para que você não se corrompa. A própria palavra diz que as más amizades corrompem os bons costumes. Amém? Então, muito cuidado, irmãos. Não se relacione com quem não obedece ao Senhor. Viu? Se você tem amizade, se você tem alguém no seu trabalho, lá não sei em que lugar, que você começar a perceber que essa pessoa está querendo, né, fazer com que você comece a duvidar das coisas de Deus, cuidado. Muito cuidado. Eu tenho muito cuidado, irmão, com quem eu escuto na internet, né, em que eu vou dar atenção na internet. Tem coisas que, quando eu vejo lá o texto, rapaz, isso aí não vou nem ler, que é para nem correr o risco de gerar confusão na minha mente. Aí tem gente que é curioso, não, vou ler, né? E depois já vem com mais ideia meia complicada, né? Então, muito cuidado, irmãos. Amém? Nós devemos obedecer a Deus independente das circunstâncias, irmãos. Outra coisa, irmãos, o que a obediência vai fazer na nossa vida? A obediência, ela vai nos livrar de sacrifício. 1 Samuel 15, 22. A Bíblia vai dizer que Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando nós obedecemos, irmãos, nós estamos nos guardando, nos privando de sacrifícios. Porque o Senhor, Ele prefere que nós sejamos obedientes do que nós venhamos sacrificar algumas coisas. 1 Samuel 15, 22. Amém? Samuel respondeu: o que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave quanto a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como é pecado de idolatria. Aqui vai dizer que Saul, né, que se você na sua casa você for ler do primeiro versículo, Saul tinha uma ordem de matar todos os animais, destruir tudo daquela cidade. Porém, Saul resolveu desobedecer. Ele resolveu fazer aquilo que ele achava que era correto. E Saul, quando o profeta chega com ele, o profeta Samuel, percebe que
os homens, né, trouxeram daquela cidade os melhores bois, as melhores ovelhas. E o profeta chega, o Senhor já tinha falado com o profeta, falou: olha, Saul, você fez algo errado. Você desobedeceu a ordem de Deus. Era para você acabar com tudo. E Saul, ele tenta se justificar. Não diferente de mim e de você, né, que quer ter desculpa para tudo, né? E Saul, ele tenta justificar. Irmãos, pior que desobediência é a teimosia. Viu? É complicado quando a pessoa está errada e ela insiste que está certa. Desobedecer já é complicado. E a gente teimar em continuar desobedecendo é pior ainda, irmãos. Viu? E Saul, ele continua teimando, né? E depois ele diz: olha, Samuel, mas tudo bem, eu pequei, eu errei, mas por favor, vem comigo para não pegar mal. Né? Queria tipo assim: não, eu sei que eu errei, mas releve isso aí, mas vem comigo. Então, o que vão pensar? O que os meus soldados vão pensar de mim? Irmão, não tenha parte, irmão, com a desobediência de ninguém. Viu? Não tente tomar partido, né, de alguém que vive em desobediência. Viu? Fuja de alguém que é desobediente, né? Corra de perto, irmão, de pessoas que não querem obedecer ao Senhor. Viu? Então Samuel, né, ele repreende Saul. E Saul, ele desobedece a ordem de Deus, né? E ele ainda tenta justificar: olha, mas só que nós estamos pegando aquilo que nós trouxemos e estamos oferecendo a sacrifício ao Senhor. E Samuel diz: olha, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Né? Irmão, e nós, irmãos, às vezes a gente olha algumas passagens na Bíblia, a gente olha com e lê, e a gente olha com esse olhar de julgamento, mas aqui e acolá a gente se encontra tomando as mesmas atitudes, tentando, né, também justificar a nossa desobediência. Né? E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Um dia desse eu escutei uma polêmica que teve, né, na nossa nação, de que tinha um pastor que ele estava recebendo a oferta do crime. E foram perguntar para o pastor, mas é correto, né, o senhor aceitar esse dinheiro? Aí o pastor, querendo dinheiro: não, a oferta é a oferta, independente de onde venha. Mesmo ele sabendo que era uma oferta, né, que vinha de algo injusto, ele sabendo que isso não agrada a Deus, mas, poxa, mas era dinheiro, a oferta era grande, a oferta era boa, ele não podia recusar. Aí, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, viu? Muito cuidado mesmo, porque o Senhor, irmãos, sempre o que Ele vai exigir de nós é a obediência, viu? Então, muito cuidado com as propostas que vão lhe fazer. Se for uma proposta para desobedecer a Deus, recuse, irmãos. Eu sei que tem propostas, né, que deixam o homem balançado, né? A gente vai ver quando Abraão ele vai guerrear contra aqueles reis e ele vence. Aí vem um rei que chega com ele: olha, Abraão, e oferece, faz uma proposta para Abraão: Abraão, é o seguinte, né, fica com tudo. E Abraão: não quero ficar com nada. Porque Abraão, ele sabia, né, que aquele que fez a promessa para ele era fiel para continuar cuidando dele, sem ele se corromper, sem ele pegar aquilo que o Senhor não pediu para ele pegar, viu? Então, irmãos, Deus, ele tem poder de sobra para nos sustentar. O que Ele só quer que a gente seja obediente. Não vai faltar, irmãos. Quando Jesus manda os discípulos de volta, Jesus pergunta: olha, lhe faltou alguma coisa quando eu lhe enviei? Por acaso vocês passaram fome quando eu lhe enviei? E o que foi que o Senhor Jesus mandou eles levar? Apenas sacola, levar pouca roupa, né? Só um par de sandálias. Mas o Senhor perguntou: faltou alguma coisa para vocês? E eles responderam: não, Senhor. O Senhor, Ele cuida de nós, irmãos. Não é preciso a gente se corromper, não é preciso a gente achar que, não, mas de repente, se eu não aceitar aqui, e se vai faltar em casa. Não falta, irmãos. Se nós formos obedientes ao Senhor, Ele tem poder de sobra para continuar nos sustentando e nos honrar com a nossa obediência. Porque, irmão, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos glorificando a Deus, viu? Todas as vezes que eu e você, nós obedecemos a Deus, nós estamos glorificando o nome do Senhor com a nossa obediência, viu? A obediência, ela é uma forma de glorificar o Senhor, viu?
Então, onde você estiver, quando você vai lembrar disso. Você vai se encontrar em situações que você vai estar ali em obedecer e em desobedecer. E você vai lembrar, opa, eu quero glorificar o nome de Deus. E para me glorificar o nome de Deus, eu vou ter que ser obediente. Viu? Eu não vou me corromper, porque eu quero glorificar o nome de Deus. Amém? Glória a Deus. Então não esqueça, irmãos, a obediência ela é uma das formas que a gente glorifica ao Senhor. Então, irmãos, a obediência a Deus, ela vai nos poupar de fazer sacrifícios, amém? Deus ele não exige nem mais nem menos, irmãos. O que Deus quer é que a gente seja obediente, né? Se Deus mandou você fazer X, faça só o X, não tente botar Y no meio, né? Faça só o que Ele lhe mandou, né? E também não faça menos, faça conforme o Senhor lhe mandou. Não, eu vou, para me agradar, vou fazer ainda. Não, se você fizer só aquilo que o Senhor lhe mandou, só ser obediente àquilo que o Senhor lhe chamou, é isso que Ele quer de nós. Amém? Glória a Deus. Lá em Josué 7:1, vai falar a história de Acã. Deus deu uma ordem, né, para que eles não trouxessem nada quando eles conquistassem a cidade. Mas Acã desobedeceu, irmãos. E por conta da desobediência de Acã, ele foi apedrejar, ele e sua família, todos morreram. Porque quando nós desobedecemos, nós colocamos em risco também a nossa família, irmãos. Viu? Quando um pai de família, ou uma mãe, ou um filho, ele resolve desobedecer, ele está colocando em risco toda a família. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Viu? E de não sermos egoístas. Porque tem pessoas que é egoísta, não quer nem saber e não se preocupa e não atenta para isso, que a desobediência dele pode colocar em risco a vida de toda a sua família. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Amém? E o quarto ponto, é esse ponto aqui que eu quero que a gente atente um pouco mais, que é obedecer com prazer, irmãos. Irmãos, nós temos a lei, que nem eu falei no início, a nossa Constituição, e nós temos, né, a obrigação de cumprir com a lei. Independente se a gente gosta ou não, tem coisas que a gente... Mas nós sabemos, né, que existe uma lei e que nós estamos debaixo dessa lei aqui da Constituição brasileira, né? Mas a lei de Deus ela é diferente, irmãos. Nós precisamos obedecer à lei de Deus e mais ainda, nós precisamos sentir prazer em obedecer a Deus. É diferente, irmãos. Quando você vai pedir algo para o seu filho, né, e o seu filho faz cara, tufa o beiço, vira o olho, ele está fazendo, mas não está gostando. É diferente quando você vai pedir algo para alguém e você percebe que a pessoa vai com prazer, com alegria. Há toda uma diferença, né? E Deus, o que Deus exige de nós, irmãos, que a gente obedeça e que a gente aprenda a sentir prazer em obedecer. Viu? Nós precisamos, irmãos, entender isso. Nós precisamos sentir prazer em obedecer a Deus. Senhor, eu vou fazer... Sim, porque eu sou obediente, mas também porque eu quero agradar o teu coração. É porque eu quero que o Senhor se alegre com a minha vida. E a melhor maneira, irmão, de Deus se alegrar com a nossa vida é nós sermos obedientes e o Senhor vê em nós o prazer de obedecer ao Senhor, né? A gente vai ver um homem, Davi, quando a gente lê a história de Davi, apesar de ter os erros deles, mas a gente fica notório quando a gente lê a respeito de Davi, o homem que sentia prazer em obedecer a Deus, de fazer as coisas para agradar o coração de Deus. Tanto é que Davi ele é conhecido o homem segundo o coração de Deus, né? E Davi ele vai escrever vários salmos, e o meu prazer está na lei do Senhor. Eu queria abrir com os irmãos lá em Salmos 1. E nós, irmãos, tudo se torna diferente quando a gente entende isso, irmãos. Quando nós começamos a obedecer e sentir prazer em obedecer a Deus, não mais com um peso, não mais com eu tenho que fazer porque eu estou com medo do inferno. Não, irmãos,
eu faço, eu obedeço porque eu tenho prazer em fazer e agradar o coração de Deus, né? E o Senhor, Ele deseja isso de nós, irmãos, que a gente tenhamos prazer, que nós venhamos fazer com alegria. Salmos 1, 2, amém? Diz assim, ó, pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Nós precisamos, irmãos, aprendermos a sentirmos prazer em obedecer a Deus, né? Tudo se torna diferente quando a gente aprende, irmãos, quando nós fazemos as coisas para o Senhor com prazer. Não, eu vou liderar, mas eu vou liderar com prazer, porque faz parte, né, do reino de Deus, porque é algo para Deus, não é para as pessoas, é para Deus, né? Eu lembro logo quando eu conheci a Eliana, né, que ela aprendi algo de separar quando eu dava o meu dízimo, né, procurar as notas mais novas, né, de não dar o dinheiro rasgado, né? E às vezes eu estava em casa, a Eliana me chamava, porque vai trocar esse dinheiro aqui que está velho, vai trocar no mais novo. E eu ficava chateado, poxa, né? E tem que ir lá na taberna para trocar o dinheiro, né? Às vezes eu destroco o dinheiro para ver se dá uma nota mais nova, né? Porque eu vou dar meu dízimo, né? E às vezes são os detalhes, irmãos, na nossa obediência que vão fazer toda a diferença para dar o coração de Deus. Não é dar de qualquer jeito, né? A Bíblia diz que nós temos que ofertar, ter prazer em ofertar, né? E nós aprendemos, olha, lá em 2 Coríntios 9,6, né? Cada um dê conforme o seu coração, não por tristeza, mas com alegria, com prazer. E é diferente, irmãos. É muito diferente. É muito diferente quando nós aprendemos a ofertar com prazer, a dizimar com prazer, né? Não é dar querendo puxar, não é dar e... Não, irmãos, poxa, eu faço isso porque eu entendo que o Senhor me abençoou primeiro, porque eu entendo que é o Senhor, né, que me dá força para trabalhar, e nós sentimos o prazer, irmãos, é diferente, né? E quando nós aprendemos isso, irmãos, a nossa vida muda, viu? Quando nós aprendemos a obedecer com prazer, com alegria, o Senhor, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu, viu? E eu lembro que muitas coisas aconteceram e teve situações que o Senhor, Ele só pediu para mim, não, eu não entendia, Senhor, mas eu não estou entendendo, não estou compreendendo. Ele, não, bendito, só faz, só continua obedecendo, né? Às vezes eram situações, mas o Senhor queria fazer isso, não, honra o teu pastor, honra o teu líder, né? Honra o teu chefe, né? E às vezes eu queria me argumentar e o Senhor gerar no meu coração, não, só obedece, e irmãos, e faz muita diferença, irmãos. Nós vivemos uma vida de obediência, porque quando nós vivemos em obediência, a gente vive em paz, irmãos. Toda pessoa que vive uma vida de obediência ao Senhor é uma pessoa que tem paz de espírito. Toda pessoa, irmãos, que vive em obediência a Deus, essa pessoa vive em paz de espírito, viu? Mas toda pessoa que é desobediente, irmãos, ela pode estar sorrindo, um sorriso de orelha a orelha, mas eu lhe garanto, essa pessoa não tem paz de espírito. Porque nós que conhecemos a Deus, nós sabemos que nós estamos desobedecendo a Deus, o nosso espírito ele fica abatido, viu? Mas nós realmente podemos estar em situações difíceis. Não, mas eu estou nessa situação, mas eu vou continuar obedecendo a Deus. Nós podemos estar, às vezes, feridos, enfermos, mas o fato de nós sabermos que nós estamos em obediência a Deus nos traz paz de espírito, irmão. E coisa boa, irmãos, é sentir paz de espírito. E é melhor do que estar com a conta lá em cima. A própria palavra de Deus diz, o que adianta estar numa casa cheia de fartura, sem paz? É melhor comer o pão seco e ter paz de espírito. Irmãos, e não tem como viver em paz na desobediência.
viu? E nós precisamos, irmãos. Queria ler com os irmãos lá em Jeremias 31. Eu vou ler também Hebreus. É a mesma coisa que vai dizer tanto em Jeremias 31 quanto em Hebreus 8. E eu gosto muito, irmãos, eu gosto muito dessa passagem aqui. Eu gosto muito desse texto aqui da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, a partir do 8, Hebreus 8:8. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que fiz com os antepassados deles, no dia em que eu peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que eu fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu o desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles, e no coração deles as escreverei. E eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes quanto as pessoas mais importantes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Amém? Aqui o Senhor vai dizer que e já chegou esse tempo, irmãos, que o Senhor, Ele coloca a lei dEle na nossa mente e no nosso coração. Então eu obedeço, porque eu tenho licença, né? Eu tenho aqui a minha razão e sinto prazer em obedecer. Viu? Não é só saber que tem que obedecer, mas é sentir prazer. E o Senhor, irmãos, quando nós desejamos, o Senhor, Ele nos faz e cumpre isso em nossas vidas. E nós devemos, irmãos, buscar viver isso aqui, que a lei do Senhor esteja na nossa mente e no nosso coração. Na nossa mente e no nosso coração. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não vê, o coração não sente, não é verdade? Então a lei do Senhor, ela tem que estar na nossa mente. Nós temos que ler ela para conhecer ela, e o Senhor vai se revelar para nós, né? Irmão, tem muitas coisas que nós somos cientes, que não está escrito aqui, mas está aqui. E o que mais nós temos visto uma confusão nessa geração é de pessoas que conhecem a letra aqui, mas aqui não tem. Viu? Não tem. E a Bíblia, a própria palavra vai dizer que a letra, ela mata. E muitas pessoas, sem a direção de Deus, sem conhecer Deus verdadeiramente, sem o Espírito Santo, têm lido isso aqui e têm morrido. Mas aqueles que leem isso aqui e aprendem, né, a colocar no seu coração, irmãos, esse tem a vida em Cristo. Esse tem o prazer de obedecer a palavra de Deus. Eu gosto muito de uma citação de Jó, que ele diz: olha, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas hoje eu te conheço. E é diferente, irmãos, é muito diferente. É muito diferente você ouvir alguém e você sentir Deus falar no seu espírito, falar no seu coração. E não tem como a gente querer argumentar. Quando a gente escuta uma mensagem, vê algo aí nas redes sociais, pode até gerar uma dúvida, você pode ficar duvidando, mas será que foi Deus mesmo que falou aquilo? Será que é de Deus? Mas quando o próprio Deus fala ao nosso coração, ao nosso espírito, irmãos, não tem para onde a gente correr. Não é verdade? Irmãos, e quanto mais nós obedecemos a Deus, mais Deus se revela para nós. Quanto mais você vive uma vida de obediência a Deus e sente prazer em obedecer a Deus, Deus, Ele vai se revelando para você. Viu? E nós precisamos, irmãos, ensinar os nossos filhos a ser obedientes ao Senhor. E a sentir prazer, irmãos, é incrível. O número de jovens que quando começam a tomar a idade adulta, saem da igreja. Porque foram pessoas que estavam ali só apenas para obedecer por uma ordem do pai. E só tinha uma obediência aqui, mas o coração estava longe de ser obediente a Deus.
Aí quando completa 18 anos, ó, a gente, por trabalhar nessa profissão, a gente vai de casa em casa, né? E a gente, querendo ou não, a gente fica sabendo de muitas coisas, né? E eu falo para você, o índice de obedece. E eu tinha que perguntar. E ele falou assim, não, tranquilo. Sempre quando eu falo, ele obedece. Aí ele começou a relatar algumas situações, né, de algumas crianças. Não, tem alguns que eu falo, quando eu viro a costa, ele faz espirraça da minha cara. Mas tem aqueles que a gente percebe que é educado em casa. Nós precisamos, irmão, educar nossos filhos em casa. Nós precisamos inculcar na cabeça dos nossos filhos e eles aprenderem a ser obedientes. Não só aqui, mas também no coração. De aprender, ter prazer em obedecer a Deus, irmãos. Para que ele não se perca. E nós precisamos, irmãos, cada dia buscar conhecer o Senhor mais um pouco. Então não basta só apenas obedecer, mas sentir prazer em obedecer, irmãos. Glória a Deus. Queria convidar você a ficar de pé. Irmãos, o Senhor ele é tão bom, tão maravilhoso, que sempre Ele nos dá a oportunidade de nós sairmos de uma vida de desobediência e tomarmos uma decisão de começar a viver a obediência à palavra dEle. Ou estudando, e eu vi alguém dizer que a obediência, ela é uma decisão. E realmente, irmãos, no início da minha caminhada, né, eu tive que decidir obedecer ao Senhor. E hoje, graças a Deus, eu tenho aprendido a sentir prazer em obedecer. Mas no início da minha caminhada, né, o meu prazer, né, era fazer as coisas do mundo, era fazer as vontades da minha carne. E eu obedeci a Deus porque eu sabia que eu tinha que obedecer, eu não queria ir para o inferno. Não, isso aí não agrada a Deus, eu não posso fazer isso. O meu coração era fazer aquilo que desagradava a Deus, era aquilo que agradava o meu coração, né? Porém eu tinha ciência, né, que por conhecer a palavra de Deus, que eu estava em desobediência. E hoje é diferente. Nós precisamos sair desse nível de obedecer só porque, né, tem uma lei, que é a lei de Deus. Não, irmãos. Hoje nós temos que aprender que nós vivemos algo muito mais profundo na área da obediência. Hoje a gente obedece porque nós temos prazer em agradar o coração de Deus. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você começasse a conversar com Deus. Deus ele já conhece o nosso coração, mas Ele deseja que a gente ouvir a nossa voz. Eu não sei como tem sido a sua vida com Deus. Eu não sei se você tem sido alguém obediente. Alguém que tem obedecido apenas com temor, sem o prazer. Mas o Senhor, Ele deseja que nós venhamos para um nível mais profundo de obediência a Ele.
Que nós venhamos aprender a sentir prazer em obedecer. Não faça isso com intenção de recompensas, porque o Senhor ele vai cumprir aquilo que Ele promete. Mas faça isso porque você entende que Ele é merecedor da sua obediência. Faça isso por entender quem Ele é na sua vida. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai viver cheio de paz, cheio de alegria. Senhor Jesus, o Senhor é o maior exemplo de obediência que nós podemos ter. O Senhor nos provou que sim, é possível viver uma vida de obediência e sentir prazer em obedecer ao nosso Deus. Senhor, e que nós possamos entender nessa noite que existe algo muito mais profundo que simplesmente obedecer, mas sentir o prazer de obedecer. Que nós possamos, Senhor, realmente obedecer com alegria, em obedecer, Senhor, porque nós queremos agradar o Teu coração, não apenas porque nós temos medo de ir para o inferno, não, Senhor, mas que nós possamos nos alegrarmos em viver uma vida de obediência a Ti. E que nós possamos também, Senhor, aprendermos a ensinar isso para os nossos filhos. E que os nossos filhos possam também aprender a Te obedecer com prazer, com alegria. Senhor, que a nossa obediência não venha ser um peso, mas sim que seja algo prazeroso. Que a Tua palavra, que o Teu chamado, que as Tuas ordens para nossas vidas não venha a ser um peso, mas venha a ser um privilégio para nossas vidas, Jesus. Nós possamos entender esse princípio, Jesus, que é um privilégio ter a Tua palavra revelada, é um privilégio ler a Tua palavra e a Tua palavra se revelar ao nosso espírito, ao nosso coração, Jesus. E nós sabemos que só tem esse privilégio quem teve uma vida de obediência, Jesus. É impossível, Senhor, é impossível ter a revelação sem viver uma vida de obediência, Jesus. Que a gente não venha querer pesquisar as escrituras para querer justificar nossa desobediência. Nos livra disso, Jesus. Nós queremos estudar para que ela se revele mais e mais, porque nós temos prazer que a Tua palavra se revele aos nossos corações, Jesus, para que a gente seja mais obediente ainda a Ti, Jesus, para que aquilo que a gente ainda não descobriu, para aquilo que ainda não foi revelado, seja revelado, para que a gente venha cumprir mais ainda, Jesus. Senhor, e tira da mente da Tua igreja toda dúvida, todo ensinamento humano, nenhuma lei, nenhuma constituição está acima, Senhor, dos Teus princípios para nós, Jesus. A Tua palavra, Senhor, ela não tem exceção. A Tua palavra, Senhor, ela é o que nós precisamos para viver uma vida correta, tanto diante de Ti quanto diante das pessoas, Jesus. A Tua palavra nos diz como precisamos viver, como precisamos viver em família, como precisamos viver em igreja, como precisamos viver em comunidade. A Tua palavra nos ensina tudo isso, Deus. A Tua palavra, ela nos basta, Senhor. A Tua palavra nos basta. Que a gente não venha, Senhor, querer criar argumentos para nossa desobediência, mas que nós possamos sermos justos. Todas as vezes que Te desobedecemos, que nós possamos voltar, corrigir e começar a viver em obediência, Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo. Porque é Tu que nos convence. É Tu que nos convence de viver uma vida de obediência. É Tu que nos ensina a vivermos uma vida de obediência. Então, Espírito Santo, ajuda a igreja de Cristo, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse momento que estamos vivendo de tanta confusão na mente. E que a Tua palavra, Senhor, esteja não só apenas na nossa mente, mas nos nossos corações, Jesus.
Que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti, Deus. E muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo Teu ensino, Jesus. Senhor, e que o Senhor continue se revelando para a Tua igreja. Te revela, Senhor. Te revela, porque nós cremos em Ti. E a Tua palavra nós lemos hoje, que todo aquele que crê, essa pessoa, ela vai ter o privilégio de ter a Tua palavra revelada, Senhor, a cada dia. Muito obrigado, Jesus. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos procurem a cada dia conhecer o Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos encerrar já, amados. Conheci um pastor que ele me dizia que a obediência era o caminho para o sucesso. Isso eu sempre soube na minha vida. Quando eu vi o Rogério falando em ofertas, eu conheci esse pastor, eu trabalhei com ele na Preço Poderosa. O dízimo dele, irmãos, o dinheiro dele era perfumado. Aí um dia eu peguei ele fazendo isso, ajeitando com ferro o dinheiro para ofertar, para dizimar. Eu disse, pastor Edson, por que isso? Porque para Deus tem que ser bem feito, meu filho. O dinheiro dele perfumado, sabe? Para ele levar para a casa do Senhor. E eu disse, meu Deus, nós temos que aprender muita coisa mesmo. Amém? Mas a obediência é isso, amados. É o caminho para o sucesso. Você que deseja ter sucesso, seja obediente. Em tudo. Com as autoridades, principalmente. Amém? Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, pelas famílias que aqui estão. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, Deus, porque sem ela, Deus, nós poderemos sair daqui vazio. Mas a Tua palavra, ela veio sobre o nosso coração. Por isso, Deus, nós vamos sair daqui, Deus, com o nosso coração cheio da Tua palavra, Senhor. Em obediência ao Senhor, Papai do céu. Em tudo que aprendemos, em tudo que foi ministrado nessa noite, meu Deus. Pai, que o Senhor continue se revelando, Senhor. O Senhor ainda quer falar com a Tua igreja nessa noite. Meu Deus, e com a autoridade do Teu nome, Jesus, dispensa Teus filhos, Pai, para irem aos seus lares nessa noite, Pai. Com a autoridade do nome de Jesus, que o Senhor possa guardá-los, Deus, no caminho das suas casas, aqueles que vão nos seus veículos, aqueles que vão de pés. Meu Deus, que o Senhor dê uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite, Deus, que a sua mente esteja renovada, Senhor. Que seu espírito, Pai, possa ser renovado. Seu corpo físico, Pai, aqueles que estão cansados, renova, Senhor, nesta noite, Pai. E que tenhamos uma noite abençoada, no nome e poderoso de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Vá em paz. Veremos amanhã às 17, às 19h30. Amém?